Olá, nono ano. Hoje, segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020, nossa aula de revisão, certo? Na próxima semana já teremos aí avaliações bimestrais. E hoje, na nossa aula de revisão, eu vou falar um pouco sobre discurso direto e discurso indireto, tá? É um assunto que vai cair lá na provinha de redação de vocês. E eu acho, né, que alguns não lembram mais o que é o discurso direto, o discurso indireto. E pensando nessa, digamos assim, falta de memória de alguns, tal, tudo bem, né, gente? Faz parte. Eu decidi falar sobre isso hoje na nossa aula, tá? Então, quem puder anotar, deixar no caderno anotadinho, é bom, porque depois você vai precisar para estudar, né? Então, anote no caderno, tá certo? E vamos lá, de olho na nossa aula. Gente, eu tenho na produção de texto narrativo, no caso, três tipos de discurso. O discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre, tá? Eu vou explicar para vocês os dois mais usados, que é o discurso direto e o discurso indireto. Vocês sabem que um texto narrativo, como a definição diz, narra, relata fatos, acontecimentos, certo? Uma história. Tem começo, meio e fim. Eu tenho aí o narrador observador, o narrador personagem e o narrador onisciente. Vocês já estudaram isso no nono ano. O narrador personagem é aquele que narra e participa em primeira pessoa, eu. O narrador observador é aquele que simplesmente narra um fato, conta algo que aconteceu, ele não participa, é em terceira pessoa. Isso vocês sabem muito bem. E o onisciente, muitas vezes ele pode simplesmente só contar o fato, não participar, mas ele também pode contar o fato e em algumas partes se envolver. A diferença do onisciente, narrador onisciente para os outros, é que o narrador onisciente, ele conhece muito bem cada personagem. Como assim, tia? Ele conhece os personagens além das características físicas. Ele conhece o personagem de forma profunda, de forma psicológica. Ele conhece a atitude, as ações, os pensamentos de cada um dos personagens na história. Então, no texto narrativo, quando você for usar o narrador onisciente, que você pode usar, você vai falar de forma detalhada as características físicas e psicológicas de cada personagem. Você tem a capacidade de falar de forma profunda de cada um dos personagens da história, através do narrador onisciente, tá certo? Mas nós temos aí os dois mais usados, né? Que é o narrador personagem e o narrador observador, ok? Então vamos lá, nós temos dois tipos de discurso, os mais usados, né? Discurso direto, quando as personagens falam diretamente uma com as outras, em diálogo. Aí nós usamos o quê? O travessão. Então, o discurso direto é quando a personagem ela conversa com outro personagem de forma diretamente. E você vai usar o quê? O travessão, para indicar cada fala. Nós temos até um exemplo aí. Ontem não fiz os trabalhos de casa, espero não ficar de castigo. Então, nós temos o travessão, indicando que ali há um diálogo, há um discurso direto de um personagem com o outro. E o discurso indireto? O discurso indireto é o contrário, né, gente? As personagens não falam diretamente, mas é o narrador que fala. É através do narrador que você sabe o que é que eles estão, digamos assim, conversando entre eles. No exemplo, a Mafaldinha narra a conversa que teve com seu amigo. Aí a Mafalda fala: na segunda-feira, o Manezinho, né, convidou-me, contou-me que fizera trabalhos de casa no dia anterior e que espera não ficar de castigo. Então, a Mafalda está contando o que o amiguinho dela falou para ela, tá? Nesse caso aqui, a Mafalda, ela é o narrador,
É o narrador que conta a fala do personagem. Nesse caso, eu tenho um discurso indireto. Quando eu uso o discurso indireto em um texto, eu não precisa, eu não devo colocar o travessão. O travessão eu só uso quando eu for indicar a fala de um personagem, tá certo? Então, esses dois tipos de discurso, olha aqui. Discurso direto, temos aqui uma conversinha. É o discurso em que a fala das personagens é reproduzida no texto. Usamos os dois pontos e o travessão. Isso, no livro de vocês têm exemplos. Lá nos capítulos de leitura, olha aí, minha mãe falou, dois pontos, quero esse quarto organizado. Pedro perguntou. E observe, gente, que cada parte do diálogo é uma linha, certo? É um parágrafo. Pedro perguntou, professora, posso ler o texto? O aluno respondeu, memórias são histórias da vida da gente. Então, todas essas frases aí, essas orações com travessão, você chama de discurso direto, reproduzido tal e qual, tá certo? Então, a nossa aula hoje foi sobre tipos de discurso, os dois mais usados, discurso direto e discurso indireto. Super fácil, gente, o assunto da avaliação de redação de vocês, tá? Então, vou ficar à disposição. Qualquer dúvida, já sabem, podem chamar que eu estou aqui para ajudá-los. Copiem, anotem tudo no caderno de vocês. Tchau, tchau, até a nossa próxima aula.